Quantas vezes você já deixou de viver algo inimaginável pelo simples fato de você não ter coragem de dizer não? Já parou para pensar que 90% das nossas decisões seriam resolvidas com uma simples palavra de 3 letras? Você pode dizer que sim ou pode dizer que não. Talvez pode ser uma opção. E aí você vai refletir depois e talvez sejam apenas 10% das decisões que você poderia tomar depois. Mas se o sim não é objetivo e direto, muito provavelmente o não seria a resposta certa. Você já parou para pensar que você diz sim para todo mundo, enquanto acaba dizendo não para a oportunidade da sua vida? É isso que nós vamos falar no Reciprocast de hoje. Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar porque você não tinha o poder de dizer sim, porque você disse sim para um monte de coisa que não fazia sentido para você. E quando a oportunidade chegou na sua mesa, você não tinha como aceitar e acabou tendo que dizer não para aquilo que talvez fosse mudar a sua vida. Imaginem quantas pessoas eu mesmo já me peguei dizendo sim para coisas que não faziam sentido depois para mim e que acabaram ocupando espaço e me fizeram perder oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar no Reciprocast de hoje. Bom, meus amigos, eu sou o Eldon e eu não gosto de atalhos e coisas fáceis. Até porque não precisa ser complicado, mas tudo aquilo que é fácil, vai fácil. Então, a ideia aqui no canal Eldon 360 é tornar o difícil simples e não fácil. Aquilo que você faz reiteradamente acaba se tornando simples e nos olhos dos outros parece ser fácil, mas só fica mais rápido para você fazer porque você conseguiu gastar um tempo ali para aprender a fazer aquilo de forma majestosa. Eu sou o Eldon, esse é o canal Eldon 360, o espelho está ligado e nós vamos reciprocar. É óbvio que eu vou começar esse vídeo dizendo para você não se inscrever no canal, para você não ativar o sininho e para você não enviar esse vídeo para aquela pessoa que você conhece e você sabe que ela não perde uma oportunidade de dizer sim para tudo aquilo que não interessa a ela. Eu tenho certeza que na sua família, nas pessoas mais próximas de você, dos seus amigos, você conhece alguém assim, alguém que diz sim para tudo. E é sobre essas pessoas que nós vamos falar hoje, aqui no Reciprocast. Vamos começar? Cara, quantas vezes você já se pegou com alguma vozinha falando para você lá no fundo, cara, não aceita isso daqui porque não faz sentido para você e você às vezes por vergonha, você às vezes por não ter jeito de dizer não e até mesmo não ter coragem de dizer não, você vai lá e aceita fazer algo, né, que não fazia sentido para você. Muitas pessoas, filósofos inclusive, falam exatamente isso. Se o não, se o sim não é objetivo, tipo, ele é claro, o não precisa ser dito, né? Se ele não for claro e evidente para você, cara, isso aqui é uma oportunidade e ela serve para mim. Eu vou fazer isso aqui com toda certeza. Você tem que dizer não sem titubear. Porque na maioria das vezes você vai dizer sim para algo que não faz sentido, e isso vai sim te tomar tempo. Tá? Então, com certeza você conhece alguém que, principalmente hoje em dia, né,
Vamos usar o exemplo aqui da Dona Maria. Dona Maria eu atendo todos os dias, sempre converso com uma Dona Maria. Ela tem 65 anos. Ela tem uma neta de 20. Ela pagou a festa de 15 anos da neta de 20. Ela pagou a formatura de ensino médio da neta de 20. E hoje ela paga o cursinho da neta de 20. Tem algum problema dessa avó pagar tudo isso para a neta? Não teria se a renda dessa avó fosse uma aposentadoria de um salário mínimo que ela passou a vida inteira trabalhando, muitas vezes em empregos como empregada doméstica, né? Ela lutou e ela pagou para chegar àquela renda agora que ela está com mais de 62 anos. E você há de convir comigo que um salário mínimo hoje no Brasil é muito pouco. Mas eu conheço muitas senhoras que levam a sua vida, a do filho e a do neto. Então para pensar no seguinte, a pessoa tem 60 e poucos anos, hoje ela poderia estar, entre aspas, descansando, que na maioria dos casos essas pessoas que ajudam a família inteira, elas não param, tá? Elas continuam trabalhando, elas continuam produzindo, enquanto que quem deveria ter a responsabilidade por essa neta, né, teria que ser os pais dela, no caso, os filhos da Dona Maria. Só que esses filhos não têm, cara. A geração que está aí, 40 anos, no qual é a minha geração, tem muita gente que não quer nada, entendeu? E muitos deles não têm condições sequer de se sustentar. Só que para pensar, eles não têm condições de se sustentar, eles fazem um filho, às vezes esse filho já tem um neto, ou seja, Dona Maria às vezes é bisavó com 60 e poucos anos. E ela ainda ajuda o bisneto. Não estou inventando um negócio da minha cabeça, não, tá? Isso acontece e eu converso com Donas Marias praticamente todos os dias. Parece até que você olha assim, a conta não fecha, cara. E aí quando você vai ver, a Dona Maria, ela já nem ganha mais um salário mínimo. Quando você vai ver, às vezes, a Dona Maria já ocupou R$ 500 da margem consignável dela com empréstimos consignados para fazer aquilo que eu falei, a festa de 15 anos da neta, para fazer, né, a formatura da neta, para ajudar a neta a pagar um curso. Quando ela zera a margem consignável dela, ela já parte para o crédito pessoal, ela parte para o cheque especial, ela parte para o cartão de crédito. Até o momento em que a Dona Maria não tem mais de onde tirar. Todo o salário mínimo dela já está ocupado com operações de crédito de diversas formas e de diversas taxas de juros. É óbvio que o crédito consignado tem uma taxa de juro bem menor, mas o crédito pessoal já beira ali a taxa do cheque especial. E o cartão de crédito, se não for pago em dia, ultrapassa essa taxa. Brincando, é superior a 10% ao mês. E essa Dona Maria, ela não para de dizer sim até que ela não tenha mais condições de continuar dizendo sim, porque quando ela chega no banco para tentar pegar um novo empréstimo para pagar alguma benesse para o seu familiar que deveria ter uma responsabilidade e não tem, porque a Dona Maria nunca conseguiu dizer não, o banco diz não para ela, e quando ela chega em casa e tem que dizer não à força para esses familiares, ela tem um retorno que às vezes a gente mesmo fala com eles, com as Donas Marias, né, que a gente fala todo dia, e a gente avisa que quando ela disser não, ela vai conhecer de fato quem são, né, aquelas pessoas que ela diz sim o tempo inteiro, porque ela diz que é mãe, que ela diz que é avó, que ela diz que é a bisavó. E cara, é muito triste porque a gente avisa muitos anos antes de acontecer. E quando essa Dona Maria chega e fala: olha só, não tenho mais como ajudar, ela é abandonada.
e agora endividada, tendo que continuar trabalhando aos 65 anos para conseguir pagar toda essa dívida que ela fez, onde ela poderia estar mais tranquila. Ela poderia sim, né? Normalmente a Dona Maria tem uma casinha humilde, ela tem alguma coisa que ela conseguiu construir durante a vida dela. E ela torra toda a margem consignável, todo o recurso que ela recebe, né, da sua aposentadoria, ela torra para ajudar a família que no final vira as costas para ela, como se ela fosse ninguém. E ela descobre da pior forma possível que se ela tivesse dito não no primeiro pedido e tivesse feito de fato o papel de mãe, papel de avó, de ajudar. Veja bem, ajudar é muito diferente de sustentar. Se ela tivesse dado responsabilidade para os seus filhos, responsabilidade para os seus netos, e obviamente o avô ele vai querer presentear, ele vai querer dar um presente, ele vai querer ajudar de alguma forma, mas veja bem a diferença da palavra ajudar para sustentar. Ajudar é dizer sim, eu posso ajudar você com isso, então eu digo sim, eu vou te ajudar. A partir do momento que ela chega na necessidade de pegar um empréstimo para poder, entre aspas, ajudar, ela está assumindo para si a responsabilidade que não deveria ser dela. Ela teria que dizer um não. Ela está se endividando, ela está pagando juros para o banco para fazer algo que não faz sentido para ela. Entende o ponto aqui? Entende onde a gente quer chegar? Na maioria das vezes, a pessoa se quebra porque ela não sabe dizer não. Você chega no seu trabalho, né, e você vê que um procedimento está sendo feito errado. E por medo de ser demitido, você não diz nada. Você aceita que aquele procedimento errado deve ser continuado porque o seu chefe mandou. E às vezes nem o seu chefe sabe que está errado. Você já sabe, você poderia dizer não, olha só, não vou fazer isso aqui porque está errado. Mas você, por medo de perder o seu emprego, você vai perdê-lo. Porque em algum momento alguém vai perceber que aquilo ali está errado e todo mundo foi conivente com aquilo. E todo aquele sim que você disse diariamente, mesmo sabendo que o procedimento estava errado, estará lá sua assinatura, estará lá sua matrícula, estará lá o histórico de que você não soube dizer não na hora que deveria. E a partir disso, você fez parte do problema, você fez parte do erro e alguém vai te dizer não. E você vai perder exatamente aquilo que você tinha medo de perder e disse sim. Você poderia garantir aquilo simplesmente dizendo não e mostrando que o procedimento estava errado. Nos negócios, quantas oportunidades de ouro acontecem, chegam para você. Eu digo até que quando você está bem, as oportunidades aparecem assim, ó, de caminhão. Mas é tudo distração. Se você começar a dizer sim para todas as oportunidades, a verdadeira oportunidade vai chegar, vai passar na sua frente e você não vai perceber. E a oportunidade da sua vida você vai negar, porque você não tem tempo. Você está extremamente ocupado fazendo aquilo que era para você ter negado, mas você não teve coragem e você disse sim, e agora você está com todo o seu tempo ocupado com coisas que você não deveria estar fazendo e depois você vai reclamar que você não tem tempo para nada, que você está cansado, que você está exausto, que você não está aguentando mais, que você não consegue ver resultado naquilo que faz, que você queria viver uma vida extraordinária,
mas você não tem coragem de abandonar e dizer não mais uma vez para aquilo que te atrapalha, mas que você, por algum motivo, não tem coragem de deixar aquilo e dizer sim para aquilo que realmente interessa. Muitas vezes a oportunidade está ali na sua frente, cara, e você continua dizendo sim para aquilo que não está fazendo sentido. Já tem anos que você tenta e não consegue ver resultado naquilo. E às vezes tem pessoas ao seu redor tentando te mostrar que você precisa dizer não para aquilo e dizer sim para outras coisas que vão te fazer chegar onde você quer chegar, mas você teima em continuar dizendo sim para aquilo que não está te dando o resultado que você quer e dizendo não para aquilo que poderia resolver o seu problema. Já parou para pensar em quantos sims você disse para sua família? Quantos sims você disse para o seu chefe que você poderia ter negado? Você já parou para imaginar o que um não na hora certa poderia ter aberto de portas para você? Para um pouquinho aí, reflita um pouco. Tenta pensar em algo que você deixou passar. Às vezes uma oportunidade que você disse não, abrindo mão de algo que seria para você, e você disse esse não porque iria ferir outra pessoa, ou de repente você teria que abrir mão de algo que você se comprometeu a fazer para uma outra pessoa e depois você se arrependeu. Se você já tem um pouco mais de rodagem, um pouco mais de idade, muito provavelmente algumas coisas assim já aconteceram na sua vida. E com certeza tem a galera aqui que em algum dia disse sim para a coisa certa e em detrimento disso ela acabou dizendo não, né, para alguma coisa que ela estava fazendo e hoje ela não se arrepende disso, ela agradece porque ela soube dizer não na hora certa e disse sim para a oportunidade da vida dela. O que eu quero trazer hoje aqui é uma reflexão, porque normalmente a gente diz sim para aquilo que a gente tem uma fragilidade maior. Normalmente a gente vai dizer sim para um familiar, vai sempre dizer sim para aquilo que a gente não tem condições de negar. E às vezes é algo da nossa cabeça. Um pai ou uma mãe, ela tem uma responsabilidade com o filho até determinado ponto. Ela não é obrigada a dizer sim para tudo. Meus pais não disseram sim para tudo e me formaram. Eu sei que quando eu recebo um não, eu posso avaliar se aquele não é um não condicional ou incondicional. Eu sei avaliar se aquele não é de definitivo, né? Ele é incondicional, não tem para onde passar, ou se ele é um não naquele momento. E aí eu consigo contornar de alguma forma e transformá-lo num sim. Mas isso de forma inteligente, não batendo de frente e tal. Não, beleza. E aí eu vou me perguntar, por que não? A pessoa disse não para mim por uma incapacidade dela, ou porque de fato eu não posso fazer aquilo. E aí eu vou perguntar de uma forma tranquila. Vou chegar, cara, aquela situação lá, você, poxa, negou, para mim é alguma coisa que não é para eu fazer, ou é algo que realmente a gente não consegue fazer nesse momento. Entende? Às vezes você quer fazer um projeto e tal, e alguém te diz, cara, isso aí não vai dar certo, e você insiste, você teme e tal, porque você tem certeza que aquilo vai dar certo e as outras pessoas não estão enxergando. Você está dizendo um sim para você. Por mais que todo mundo te diga não, você está dizendo um sim para você. E é aquilo, se você tem clara e evidente certeza que vai dar certo,
você vai alcançar o resultado que você está esperando. E está tudo bem. Veja, nesse ponto você está dizendo um sim para um projeto seu, para algo que você acredita. Agora, existe o detalhe que todo mundo está dizendo para você não fazer algo para alguém. E você vai lá e faz. Se tudo der certo, beleza. Mas se der errado, você vai estar com a consciência tranquila de que aquele sim que você deu e acabou dando errado, mesmo todo mundo falando que ia dar, você vai conseguir aceitar bem essa situação? Porque se você também conseguir aceitar bem essa situação, tá tranquilo. Agora, se você não conseguir aceitar, você vai ter um problemaço na sua mente aí que depois para resolver. Lembra da Dona Maria, quando ela disse o primeiro não, a família virou as costas para ela e deixou, né, com as dívidas, a deixou sozinha, ela teve que continuar dando o jeito dela, trabalhando, e todo mundo virou as costas para ela. Ela ajudou todo mundo, mas na hora de receber a sua ajuda, ela teve um grande não. Para o momento que ela precisou do sim de todas aquelas pessoas que ela disse sim a vida inteira. Entende? O sim, cara, ele te aprisiona. O seu sim, ele precisa ser dado com muita convicção, com plena certeza de que você está fazendo algo que não vai te atrapalhar. Pelo contrário, vai fazer você crescer como pessoa, vai fazer você crescer realmente num mundo, vai ajudar a sociedade ali de alguma forma. Porque muitas pessoas dizem sim pensando que estão protegendo a sua família e no final elas estão formando pessoas fracas e consequentemente a sociedade está ficando fraca. Imagine quantas Donas Marias existem por aí e quantas famílias inteiras não sabem ouvir um não e vivem sempre em busca de ter o sim das outras pessoas. Imagine quantas pessoas procuram, né, os outros somente quando estão precisando de alguma coisa. Isso é mais normal do que parece, né? Principalmente hoje em dia que o mundo está tão corrido, é difícil você acordar de manhã e ver uma mensagem de alguém perguntando se você está bem, só por perguntar. Vou ser sincero para vocês, ultimamente a vida está muito corrida mesmo. E não tenho tido tempo de mandar mensagens para as pessoas perguntando somente se elas estão bem. Mas sempre que posso eu faço isso. E às vezes até mesmo quando a gente precisa de uma informação e tal, faz todo sentido você primeiro perguntar se a pessoa está bem. E aí depois você entra no assunto que você precisa levar. Só essa condição já te deixa numa condição boa de conversa, entende? Se você primeiro pergunta se a pessoa está bem, ela vai te dizer que sim ou que não. Às vezes ela vai mentir, vai dizer que está e não está. Mas pelo menos você se importou com aquela pessoa antes de pedir um favor. Muitas das vezes as pessoas estão distantes hoje, mas conseguem sim levar, né, uma condição de respeito, uma condição de integração, uma condição de dizer sim para aquilo que de fato faz sentido. Como eu disse aqui em relação à Dona Maria, a família é 85 a 90% dos problemas onde as pessoas não conseguem dizer não. Porque é família, porque é do meu sangue, porque, né, eu não posso deixar desamparado, porque eu preciso ajudar, porque, porque. E no final, quando você é o que ajuda sempre e você precisa daquela ajuda
das mesmas pessoas que você sempre disse sim, você vai receber aquela apunhalada pelas costas. Você pode ter certeza disso, cara. É 100%. Não tem um caso até hoje que eu veja que não exista uma reciprocidade, que a gente sabe que a reciprocidade ela é mútua, tá? Que não aconteça isso. Tá? Normalmente, quando a via é de mão única, e aqui eu não estou falando de troca de favores, tá? Estou falando de fato de pessoas que se ajudam, de pessoas que você vê que ajudam outras pessoas e você também a ajuda. E aí, normalmente, a ajuda não vem às vezes daquela pessoa, mas eventualmente vem, tá? Eventualmente, quando você está na pior, aquela pessoa que você ali ajuda, você vê que ela ajuda outras pessoas, ela vai estender a mão para você e vai te ajudar também. E na família, na grande maioria das vezes e das pessoas que eu conheço, elas recebem as costas como agradecimento. E tá tudo bem, desde que você tenha consciência de que isso é possível, de que isso de fato pode acontecer e que você está suscetível a receber ou não de todas aquelas pessoas que você passou a vida se sacrificando e dizendo sim para tudo. A pergunta que eu quero deixar para vocês no Reciprocast de hoje, um episódio mais curto, um episódio mais reflexivo, é: quantos sims você poderia ter deixado de dar que atrapalharam a sua trajetória e você poderia estar numa condição muito melhor hoje e você não teve coragem de dizer não para aquelas pessoas? Esse foi o Reciprocast de hoje. Se você chegou até aqui, agora sim, eu vou dizer para você não deixar um like, para você não compartilhar com seu amigo, seu familiar que precisa ouvir isso. Eu tenho certeza que na sua família tem um doido assim. Sempre tem. Algum amigo que você sabe que sempre diz sim para a família inteira e você está vendo que ele vai se lanhar. E a pessoa não te escuta porque ele está cego ainda. Ele ainda não recebeu os nãos daquelas pessoas porque ele ainda não teve coragem de dizer não a primeira vez. De você se inscrever aqui no canal e de você pedir para os seus amigos se inscreverem. Falta pouquinho para eu chegar aqui aos 1.000 inscritos no canal Elton 360. E a meta é chegar aqui nos próximos dias. Serão 1.000 pessoas conectadas aqui e com certeza a gente vai alcançar cada vez mais pessoas para trazer reflexões como essa, reflexões do dia a dia, reflexões de pessoas de verdade. Espero que você fique bem, que você saiba dizer não na hora certa, que você possa aproveitar as oportunidades que a vida te dá, entregando a responsabilidade dos atos para as outras pessoas e não abraçando um problema que não é seu. E lembre-se, se o problema tem solução, ele está resolvido. Se o problema não tem solução, ele também está resolvido. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!